O que está acontecendo com o Ocidente da liberdade de expressão? Na guerra da Ucrânia, a prática da censura a jornalistas e meios de comunicação pôs a nu as relações estreitas entre as grandes corporações de comunicação e os interesses das potências ocidentais. Isso ocorre porque, no mundo ocidental, as relações entre Estado e empresas de comunicação nem sempre são tão claras quanto a gente costuma pensar. Nos Estados Unidos, por exemplo, as corporações de comunicação sempre guardaram fortes conexões com o chamado complexo industrial militar. É sobre essas relações que vamos conversar no programa de hoje. Vem comigo! Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura e Movimento. A guerra na Ucrânia escancarou no Ocidente uma situação de censura a jornalistas e veículos de comunicação. Como vimos de forma mais detalhada num vídeo anterior, veículos da mídia estatal russa, como Sputnik e Russia Today, foram cancelados na Europa e em várias partes do mundo. Essa censura foi facilitada pelas chamadas Big Techs, termo que faz referência a gigantes de informação como Alphabet, proprietária do Google e do YouTube, e Meta, proprietária de Facebook e Instagram. Iniciativas semelhantes foram tomadas pelo Twitter. A rede cancelou contas de jornalistas e veículos que denunciavam as ligações do governo ucraniano com grupos neonazistas. Todos esses fatos mostram que as Big Techs entraram na guerra e, claro, ao lado do Ocidente. Ao agir dessa forma, as gigantes de tecnologia deixam claro suas ligações íntimas com o chamado complexo industrial militar, conjunto de infraestruturas que envolvem, nos Estados Unidos, indústria, governo e forças armadas, abarcando o setor público e o setor privado. As Big Techs, embora não sejam estatais, possuem laços profundos com o Estado norte-americano. Ocorre, pessoal, que empresas como Google ou Meta trabalham com tecnologias duais, ou seja, tecnologias que nasceram de pesquisas militares, mas ganharam posteriormente aplicações civis. Este é o caso da internet, mas já havia sido antes também o caso da radiodifusão. Em seu livro sobre a televisão, Raymond Williams explica como se construiu esse relacionamento entre os oligopólios de comunicação e o complexo industrial militar. Entender como se deu esse relacionamento, no caso da radioteledifusão, nos ajuda a visualizar como ele ocorre também no caso das gigantes contemporâneas de tecnologia. Referindo-se ao desenvolvimento da televisão, Williams afirma que existe uma relação operacional entre um novo tipo de sociedade, mais complexa, expandida e volátil, e o desenvolvimento das modernas tecnologias de comunicação. Em certa medida, essa relação pode ser vista como diretamente causal. Os incentivos ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, vieram de problemas de comunicação e controle em operações militares e comerciais de tipo expandido. Essas operações trabalhavam com distância e escala crescentes, o que gerou incentivos diretos ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Mas esses incentivos foram também indiretos. Eles existiam como um fator secundário dentro do desenvolvimento das tecnologias de transporte, que foram, obviamente, uma demanda principal de operações militares e comerciais expandidas. Pensem, pessoal, para desenvolver novas técnicas de navegação ou de aviação, eu também preciso de radares, sonares, telégrafos e outras tecnologias. Por isso, a telegrafia e a telefonia, bem como o rádio no seu estágio primordial, que era chamado de radiotelégrafo, foram as primeiras respostas tecnológicas dentro de um sistema de comunicações a serviço de necessidades militares e comerciais que se encontravam em desenvolvimento.
Reparem que esses sistemas comerciais e militares, ao se expandirem, levaram à definição de prioridades tecnológicas em seus próprios termos. Ou seja, objetivos demandados e suas tecnologias correspondentes eram funcionais aos sistemas militares e comerciais que floresciam e ganhavam escala. E quais eram as demandas desses sistemas? Ora, transmitir informações específicas de um ponto a outro, ou manter contato, ou garantir o controle de operações. Foi assim que os conhecimentos modernos, obtidos na área elétrica, foram orientados, numa primeira etapa, a servir ao uso pessoa a pessoa, operador operativo, como temos primeiro no caso do telégrafo e depois no caso do telefone. Essa primeira fase logo daria lugar a uma etapa posterior, que acabaria sendo chamada de broadcasting, em inglês, ou de radioteledifusão na nossa língua. Foi assim que uma tecnologia de mensagens específicas para pessoas específicas foi complementada, mas apenas relativamente tarde, por uma tecnologia de mensagens variadas para o público em geral. Segundo Williams, a década de 1920 foi bastante decisiva para o desenvolvimento da radiodifusão. Depois dos avanços técnicos na telegrafia, realizados com propósitos militares durante a Primeira Guerra Mundial, criou-se, para além dos objetivos militares, uma oportunidade econômica que logo seria explorada por corporações privadas, porém contando, no mais das vezes, com o relacionamento e o apoio do Estado, que foi decisivo para a expansão do sistema norte-americano de comunicações. Isso deve ser entendido em duas etapas relacionadas: a formação, nos Estados Unidos, de um complexo sistema de comunicações militar, político e industrial, e então, em relação direta com isso, a operação desse sistema para penetrar nos sistemas de transmissão de todos os outros estados. Nos Estados Unidos, pessoal, há uma estreita relação entre pesquisa e desenvolvimento para fins políticos e militares e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Tem havido contínua interação entre investimento governamental em novas técnicas, primeiro eletrônicas e agora digitais, e o desenvolvimento geral de instalações de comunicação. O desenvolvimento da TV por satélite foi um caso paradigmático desse modelo, que acabou por criar suas próprias instituições facilitadoras e fomentadoras. Nesse campo das instituições, podemos citar exemplos como o do Comitê Consultivo Interdepartamental de Rádio, órgão dos Estados Unidos relacionado à alocação de frequências, que passou do controle civil ao controle militar. A sobreposição de atribuições entre o Estado e as agências de rede, assim como os vínculos entre corporações de utensílios eletrônicos e cadeias de radiodifusão, levaram a uma situação em que não é mais possível separar em categorias distintas eletrônica militar, agências governamentais de informação e propaganda e redes de rádio e TV. Peguemos o exemplo da Radio Corporation of America, a RCA. Ela foi uma fabricante de produtos eletrônicos criada como divisão da General Electric. Muitos da minha geração conhecem essa marca porque chegaram a comprar discos da RCA. Nos anos 1920, ela se tornou uma das maiores fabricantes de aparelhos de rádio. Na mesma época, fundou a primeira rede de rádio dos Estados Unidos, a National Broadcasting Company, a NBC, que mais tarde seria também uma rede de TV pioneira. Ela era regulada por agências e também dialogava com objetivos estratégicos do Estado norte-americano. Essa atuação integrada de Estado, agências e corporações logo se estenderia à escala internacional, principalmente a partir das facilidades ofertadas pelos satélites de comunicações, mas alcançando também a exportação planejada de transmissões voltadas à informação, ao entretenimento e à propaganda. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por exemplo, possuía já nos anos 1970 uma ampla rede mundial de 38 TVs e mais de 200 rádios. Boa parte dessa audiência não era americana. Um detalhe, pessoal, boa parte desses programas não tem a sua origem identificada. Essa intervenção governamental direta, além das fronteiras,
é ofuscada pelas dinâmicas políticas de exportação das corporações de radioteledifusão, que abarcam venda de equipamentos, programas e contratos de gestão. Os Estados Unidos operam sobre essa base uma intensa pressão para penetrar em sociedades com sistemas de radiodifusão já desenvolvidos, nas quais várias formas de controle governamental têm evitado uma invasão ainda maior. Essa pressão requer frequentemente mudanças na legislação nacional e, como explica Williams, em vários casos, incluindo algumas estações supostamente piratas, mas na verdade planejadas, frequentemente apresentadas localmente como pequenos operadores independentes agindo contra o monopólio estatal local, o financiamento e o planejamento provém dos Estados Unidos. Muito dessa penetração é vista apenas em termos da venda de programas, que de fato é importante, chegando a representar a diferença entre lucro e prejuízo para toda a produção norte-americana de telefilmes. Mas a expansão não deve ser vista, pessoal, apenas sob o aspecto econômico. Ela também tem papel importante como um aparato de propaganda internacional. O caráter comercial da televisão deve então ser visto em vários níveis, como a produção de programas com fins lucrativos em um mercado conhecido, como um canal de publicidade e como uma forma cultural e política diretamente moldada por e dependente das normas de uma sociedade capitalista, que vende bens de consumo e um modo de vida baseado neles, em um ethos que é, ao mesmo tempo, gerado localmente por interesses capitalistas domésticos e autoridades e internacionalmente organizada, como projeto político pelo poder capitalista dominante. A transição da radiodifusão para a era digital conservou os mesmos esquemas institucionais, porém com uma diferença. Enquanto o broadcasting estava mais assentado em bases nacionais e era fortemente controlado pelo Estado, as grandes corporações da internet são internacionais por definição e ainda hoje resistem a tentativas de regulamentação. Porém, o que hoje é persuasivamente descrito como uma escolha entre monopólio estatal e veiculação independente é, na verdade, uma montagem de várias peças, públicas e privadas, civis e militares, a serviço dos interesses americanos, de seus sócios menores locais e das poderosas corporações de tecnologia. Como a gente vê, não é por acaso que as chamadas Big Techs entraram de cabeça na guerra, e não por acaso ao lado do Ocidente. Se você gostou deste vídeo, ajude a gente, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento.